Olá, licitantes e licitadores, advogados e todos vocês que estão acompanhando o nosso ADVcast. Hoje mais uma edição especial aqui do 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Eu sou o Luiz Eduardo Zanotto, advogado, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB Santa Catarina, e estamos aproveitando esse congresso maravilhoso para pegar um pouco mais de informações dos palestrantes e fazer um bate-papo mais descontraído para levar para mais gente tudo isso que está sendo debatido aqui, muita novidade, muitas ideias novas, porque a Lei 14.133, ela permite isso, permite uma discussão, ela é uma lei, na minha visão, viva e está nos permitindo ousar no âmbito das contratações públicas. Agora, nesse momento, um tema mais do que moderno. Eu estou aqui com o doutor Rafael Carrara, que é especialista em direito público, um pesquisador em tecnologia, grande advogado, além de tudo, e vai falar conosco sobre inteligência artificial e contratações públicas. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, como é que vai, doutor? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Já vou começar te fazendo uma pergunta que ninguém fez. A IA veio para auxiliar ou veio para substituir os agentes públicos nas licitações? Veio para auxiliar, né? Ele é um grande facilitador, né? Eu bato bastante no tópico que nós passamos por diversas revoluções, né? A Revolução Industrial, a Revolução Computacional, a Revolução Tecnológica e agora é a Revolução da IA. E todas elas têm uma única finalidade: aumentar a nossa produção, né? Então, ela não veio para substituir advogado, né? Um dia desses eu estava discutindo sobre o poder da inteligência artificial, né? Que ela tem um limitador, né? Que ela não tem o efeito da emoção. E é na emoção onde tem a criação, né? Mozart criou a música com emoção, Isaac Newton criou as teorias na parte da emoção, né? Einstein criou as teorias também utilizando a emoção, porque na parte da razão somente não se cria, né? O elemento, o fator humano da emoção é onde que vem a criação das ideias, né? Então, como a IA é um reflexo do passado, né? Por causa que ela sempre traz informações que já existem, né? Ela não cria nada novo. Ela tem um banco de dados, em cima desse banco de dados ela pega as informações. A criação é nossa, né? Sempre vai ser, pelo fator da emoção, né? Mas até ironicamente, né? Sempre se pensava que a tecnologia viria para nos auxiliar em tarefas rotineiras. E, aparentemente, a IA difere de uma automação tradicional por justamente não estar focada em atividades rotineiras, mas justamente nessa parte de criação, de produção nova. E a gente sempre pensava isso, que a IA, a tecnologia, viria para nos substituir em trabalhos mais, vamos dizer assim, braçais, operacionais, e aparentemente a IA veio para também veio com esse viés, e parece que é isso que um pouco amedronta as pessoas, que justamente a IA teria essa capacidade criativa. Então, tu acreditas que não seria o caso, que a IA ela vem como um complemento à criatividade justamente do gestor, a criatividade humana, no caso? É a criatividade humana, porque, na verdade, o que ela fez? Com a revolução tecnológica, a gente foi inundado com muitas informações, né? Então, vídeos, a internet com vários artigos, e nós não conseguimos suprimir todas essas informações, porque a quantidade era absurda. A inteligência artificial, ela pega todo esse banco de dados que existe e ela traz para nós de forma resumida e compactada, né? Então, esse é o grande diferencial. Ela é uma forma de cérebro, de forma pensante? Né? Mas essa forma pensante é em cima de dados existentes, né? Então, assim, a criação, ela não vai conseguir criar um quadro de Michelangelo, de Leonardo da Vinci. Ela vai pegar essas ideias do Leonardo da Vinci, essas ideias de Michelangelo, e vai conseguir te trazer uma formulação, mas ela não consegue ultrapassar isso, né? Esse é o fator. E aí, por isso que ela nos assusta, né? Por causa que ela pensa, né? Diferente de uma máquina que necessita de um único comando, né? A gente saiu do sistema binário, né? 1 e 2, né? Faz ou não faz? Faz ou não faz. A IA, ela sai do sistema binário, né? Por causa que ela busca um número ilimitado de informações, né? Que vai aquém daquilo que a gente pensa, né?
Então, ela vai trazer soluções que a gente não pensaria. Né? E se a gente fosse trabalhar com uma ideia obviamente, de riscos no uso da IA, que na verdade é o temor que existe, né? Quais são os riscos no uso indiscriminado da IA, especialmente em compras públicas? O que seria o mais, vamos dizer, que poderia gerar alguma distorção? Enfim, quais os riscos jurídicos da utilização desenfreada? O fator humano. Como assim? Quem está atrás da IA. Né? Por que o fator humano? Por causa que compete a nós saber medir até onde pode ir. Até onde essa informação pode ir. Né? Então, vamos pegar um caso bem simples, né? Fui lá e solicitei para a IA fazer uma impugnação para mim. Pego aquela informação em protocolo. Não leio, não vejo se as informações ali estão corretas. Né? Então, assim, é o fator humano. A responsabilidade é daquele que pega essa informação que a IA fez e a utiliza. Então, você deixar, por exemplo, vamos dizer assim, vou substituir os servidores do departamento de compras e vou deixar só a IA fazer análise dos termos de referência que é recebido pelos outros setores e ela já abre um edital. Né? Essa é a problemática. Então, assim, você tirar o fator humano do processo é onde vai ter o risco. Ela está como auxiliar, né? Eu falo que a IA é um grande estagiário que trabalha 24 horas. Né? O doutor Eduardo hoje disse que nós já estamos na fase que ele já virou um assessor. Né? Então, assim, na Treinou verdade... bem, estagiário, talvez. Na verdade, ele é um assessor. Né? Então, assim, que está sobre a nossa responsabilidade. Há necessidade do fator humano de fazer a revisão de tudo aquilo que a IA faz. Então, tirar o fator humano, deixar simplesmente só a IA comandar o processo do início até o fim, esse é o risco. E se a gente considerarmos aspectos práticos com o nível de maturidade hoje das ferramentas de IA, porque, vamos lá, né? Ainda não é realidade nos órgãos públicos o uso incentivado da IA. São pouquíssimos órgãos públicos que têm efetivamente contratado uma ferramenta de IA ou bibliotecas de IA, seja como for, muito embora existam algumas. O fato é que, como isso é difícil ainda de enxergar isso no dia a dia, nesse nível de maturidade que nós temos de utilizar a IA e das nossas equipes terem desassombro para usar a IA, poderia nos ajudar explicando alguns aspectos práticos, de fato, de utilização da IA nas compras públicas, seja na fase contratual, seja na fase licitatória, seja na fase de montar um processo. Na prática, como usar a IA? Eu vou mostrar duas formas, tanto na advocacia privada, como dentro da área pública. Né? Eu, quando enxerguei a primeira vez a IA, eu já trabalhei no setor público, já trabalhei em departamento de compras, eu pensei, meu pai amado, sempre fui orco e rolling dentro da prefeitura, sempre trabalhei muito, né? Eu falei assim, eu fazia 2, 3 termos de referência por dia, eu ia fazer 20 termos de referências por dia se eu tivesse a IA me ajudando, né? Então, assim, a grande dificuldade que se tinha, por exemplo, no departamento de compras, é que vinha aqueles termos de referência da Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, e aí o servidor ali você tinha que ser multidisciplinar, entender de obras, assim. entender que é uma grande dificuldade, né? É uma grande dificuldade. Até isso é muito engraçado, porque todo mundo acha que quem trabalha com compras públicas, na verdade, entende de todos os objetos que são comprados. Então, o licitador, o pregoeiro, ele entende desde, como diz aquele chavão, de alfinete a foguete, né? Então, assim, pensa que quem trabalha com compras entende, na verdade, quem trabalha com compras entende o processo de contratação e não os objetos. Por isso que se trabalha em cooperação, né? Os demandantes, as secretarias demandantes, os setores demandantes, eles têm um papel fundamental de definir justamente o objeto, e o setor de compras organiza o processo de compras de acordo com os ritos legais, né? Então, por exemplo, para um departamento de compras, né? Hoje recebe um termo de referência, se eu tivesse lá, o que eu faria? Eu ia pegar esse termo de referência e ia colocar lá num chat GPT ou numa DeepSeek e solicitar para ele, analise em conformidade com o objeto, se ele está em conformidade com a Lei 14.133, se o pedido se relaciona com o objeto a ser contratado. E a inteligência artificial ia me dar todos esses pontos. Aí eu ia devolver para o órgão requisitante, já com todos os questionamentos,
e tudo que estava faltando. Só que isso ia me custar 5 minutos. Então você vê assim, olha a velocidade. Onde eu tinha que pegar todo aquele termo de referência, olhar, tentar pensar o que poderia estar errado naquele termo de referência, fazer um ofício e criar todos esses questionamentos. Em menos de 5 minutos, hoje eu consigo fazer isso utilizando a inteligência artificial. Mas tu não precisarias treinar a IA ou alimentá-la com modelos? Não, na verdade, você vai utilizar os prompts, né? Que o que é o prompt, né? Tem muito... Um fica falando prompt, eu tenho prompt, a gente pega o Instagram, eu tenho né? 50 prompts aqui para melhorar a tua vida. O que é o prompt? Prompt, na verdade, é o comando, é aquilo que você deseja que a máquina, né? Tira o nome de IA e pensa assim, é aquilo que você precisa pedir para a máquina pensar. E quanto mais você refinar o pedido, melhor será o seu resultado. Se você fizer um pedido abrangente, o teu resultado vai ser abrangente. Então, o prompt é o quê? É o refinamento, né? E aí existem, hoje, inúmeros caminhos. No ChatGPT, você pode criar, por exemplo, um avatar, onde você cria, por exemplo, lá, especialista em licitação. E aí lá você vai colocar, trabalho no departamento de compras, a minha função é de agente de compras, ou a minha função é de análise dos termos de referências, dos pedidos que vêm dos setores, eu preciso sempre analisar em conformidade com essa legislação municipal, com a Lei 14.133, preciso que seja sempre observados esses requisitos. E você deixa esse prompt pronto. E aí, quando vem o termo de referência, você simplesmente vai pegar esse arquivo, vai jogar lá, e ele vai fazer essa busca em conformidade àquele prompt que você já tinha criado. E que você já sabe o resultado daquilo que ele vai fazer a busca. Né? E vamos pensar bem na prática aí, para quem ainda não está muito familiarizado, tu comentaste a questão de avatar, né, ou agentes, ou gens, isso. Cada IA chama de um jeito, né? Isso. Que seria isso? Seria, vamos dizer assim, como se fosse uma pasta. Uma IA especializada dentro da IA. Dentro da IA. Especializada naquele comando específico. Você cria um app, na verdade, de IA, seu, próprio, específico, para o assunto que você deseja trabalhar. E para esse app, além dos comandos, para esse agente, para esse avatar, além dos comandos, teria como agregar para ele modelos? Por exemplo, fazer uma pergunta bem básica, né? Eu preciso entregar para ele a Lei 14.133 em PDF para ele entender, ou ele consegue buscar isso na internet? Qual é a melhor forma de alimentar esse agente? Além dele conseguir buscar, você pode pedir para ele que todas as alterações que houverem na lei, que ele sempre esteja atualizado, né? Então, se você não precisa colocar a lei, ele vai fazer a busca da lei. Ah, não, eu tenho um regulamento que é específico, né? Por exemplo, muita questão de regulamentação dentro do órgão. Aí esse, se você alimenta, né? Se você não tiver online, porque se estiver online, ele faz a busca, né? Cria, por exemplo, modelos, né? Então, modelo de contrato de obras, modelo de contrato de serviços, e você deixa esses modelos prontos. Quando você precisa fazer o contrato, você vai pegar só as informações do contratante, do contratado não precisa, só do contratante, vai lançar lá e ele vai colocar. Então, aquele modelo antigo que nós tínhamos de ter no computador, uma pastinha, modelo de contrato, você não precisa. Esse modelo vai estar na nuvem dentro da IA. E seria mais eficiente ter um agente ou um avatar para cada tipo de objeto, ou um genérico daria conta? Tu disse assim, tem um contrato de obras, tem um contrato de serviços continuados, daqui a pouco tu criaria um agente especializado em serviço contínuo, um agente especializado em aquisições. Como é que tu entendes a melhor forma de formatar isso aí? É a história do funil, né? Quanto mais específico, melhor vai ser o seu resultado que você vai ter, né? Então, assim, quando você afunila e divide isso, você corta a abrangência, né? E você cria um funil, porque daí ele vai pensar focado somente naquele prompt e naquela especificidade que você quis constar ali, né? Aproveitando, comentaste também a questão de, eu coloco os documentos na IA e peço para ela criar para mim um termo de referência, por exemplo. Junto lá o ETP, os documentos de instrução e mando o edital daqui a pouco e peço para ela fazer um termo de referência. Um dos medos que as pessoas têm é em relação justamente às alucinações da IA. Sim. Então,
como ter certeza que esse termo de referência de fato será fidedigno com soluções de mercado, com soluções tem como buscar a fonte, ou isso não seria aquilo que se chama de caixa preta das IAs? Ela vai montar informações que a gente não sabe de onde surgiram, e com isso fica mais difícil de aferir essa credibilidade da informação, e aí nós vamos confiar na IA. Até que ponto existe essa preocupação? Essa que é a parte da responsabilização do fator humano que está ali atrás pedindo, né? Então tem que haver a conferência, né? Então, assim, aí você vai ter um conjunto de IAs. Eu, por exemplo, eu trabalho com um conjunto, né? Então, por exemplo, eu utilizo muito a DeepSeek, que é uma IA chinesa, que ela faz análise de dados e de arquivos grandes de uma forma absurda, a velocidade, né? Utilizo o Gemini, por causa que o Gemini da Google, ele traz as fontes com os links, então eu consigo fazer a verificação. O Perplexity também, né? O Perplexity também apresenta link, excelente também. E o ChatGPT que faz o refinamento, né? Então, por exemplo, eu utilizo ali entre 3 a 4 IAs para conseguir ter um documento, vamos dizer assim, perfeito. Então, assim, vai sempre caber da nossa parte esse trabalho do refinamento. Então, assim, não é simplesmente eu largar a informação e acreditar que tudo aquilo que está sendo colocado é uma verdade. Ninguém vai virar especialista não sendo especialista, né? Então, assim, não, eu não sou médico e vou começar a receitar. Não, né? Não tem como, né? Vou utilizar o ChatGPT para ser o meu nutricionista, por exemplo, né? Não tem como, né? Não tem. Você aceitar uma informação dessa é que nem do Google. Então, assim, ele está buscando base de dados, né? Então, o referencial humano e a responsabilização, a máquina não tem responsabilidade, né? Quem tem responsabilidade é o fator humano. Ele que pode ser responsabilizado pelos atos daquilo que ele falou ou daquilo que ele escreveu, né? E tu entendes que é mais vantajoso utilizar as IAs de maneira separada, ou existem também as bibliotecas de IA, né? Ferramentas que te dão uma possibilidade de acessar uma pleiade de IAs de maneira centralizada, vamos dizer assim, no mesmo dashboard. Tu entende que isso seria uma alternativa interessante, ou é melhor realmente saber que cada IA tem suas limitações, suas especialidades e trabalhar com elas separadamente? Eu acho que o futuro, né, o nosso futuro aí dentro de IA vai ser as IAs posicionadas para cada assunto, né? Essa generativa, então esse modelo de IA generativa, eu acho que tem os dias contados já. Tem os dias contados, por causa que assim, ela nunca vai conseguir te trazer um resultado com eficiência. Para mim trazer um resultado com eficiência, eu vou precisar ter uma IA que seja específica para aquele assunto, né? Então, eu acho que esse vai ser o... Que esse é o desafio, nós vamos criando a IA específica. Nós vamos sair da área dos aplicativos e sites e vamos passar para as IAs específicas por determinados assuntos, né? Então, eu acho que esse é o grande caminho para onde a IA deve estar seguindo, né? Então, vou aproveitar a tua experiência como advogado agora. Já disseste que trabalhou dentro da administração e agora como advogado. Vamos supor, traz a tua prática, o teu exemplo. Já fez uma impugnação de um edital usando as IAs? Já, e é uma maravilha. Explica para nós como é que foi esse procedimento, como é que tu descobriu, como é que tu testou. O teste maior foi no sentido de você conseguir fazer uma análise muito mais abrangente do edital no momento de impugnar. Porque para nós que estamos aqui na labuta da área de licitação, né, fazer uma análise de um edital completo leva muito tempo, né? Porque a gente não está olhando só para o edital, mas, por exemplo, para os seus anexos que estão dentro, né? E cada tese levantada são horas pensando, trabalhando, buscando jurisprudência, buscando doutrina para estar fundamentando. Com a IA, qual foi a vantagem? De você conseguir, além de localizar mais teses a serem colocadas na impugnação, você conseguir trazer mais informações para aquelas teses. Então, uma impugnação que antes dava 5, 10 páginas, hoje passou para 20 páginas com tranquilidade e com muito mais pontos a serem discutidos, né? Então, assim, a administração pública, se não começar a utilizar a IA,
ela vai ter uma grande dificuldade de responder as impugnações daqui para frente. Então, aparentemente, por tudo que a gente está conversando aqui, atualmente o ponto ótimo dessas ferramentas seria mais analisar documentos em si, analisar cenários, trazer pontos de comparação, do que propriamente construir um documento, que me parece que faltaria ainda da IA, não sei se seria o treinamento, não sei se seria ensiná-la, mas me parece muito mais fácil tu pedir para a IA apontar inconsistências num edital, do que daqui a pouco, pensando na atuação jurídica, juntar esses documentos todos de fase interna, edital, termo de referência, ETP, DFD, pesquisa de preço, seja mais o que for, mapa de risco, portarias de designação, junta e pede para a IA emitir um parecer jurídico com base nesses subsídios. Me parece que essa construção desse entendimento seria um passo além daquilo que hoje ela pode nos oferecer de mais eficaz, vamos dizer assim. Porque qual vai ser a posição agora do advogado, né? Ele vai ser muito mais estrategista, né? Então ele vai sair de uma parte de automática, né, de produção, e vai para uma parte muito mais de estratégia. Então conseguir enxergar naquele resultado que a IA me traz de uma impugnação, e eu conseguir fazer a análise e entender qual daqueles pontos seriam interessantes eu estar impugnando, né? O que aquilo realmente traria efetividade para o recurso, para a impugnação, para o meu cliente, ou para conseguir anular o edital, ou para conseguir alterar o edital. Então, você vê, a função do advogado nessa nova era volta ele a ser o que ele era muito lá atrás, a voltar a pensar muito mais e deixar de ser um trabalhador braçal, que o que a revolução tecnológica acabou nos trazendo pelo volume de informações que a gente começou a receber, né? Eu falo assim, antigamente nós tínhamos horário, né? Dava 7 horas da noite, o fórum fechava, a prefeitura fechava, acabou o trabalho, né? Se viesse alguém com uma impugnação para a gente fazer um recurso, com mandado de segurança, tirando os plantão, era só no outro dia de manhã cedo, quando ia abrir, né? Hoje não, hoje eu posso protocolar a qualquer hora, né? Até meia-noite, a 1h da manhã, já é um novo prazo, eu já posso protocolar, e isso criou uma demanda muito grande para a advocacia, né? E para o próprio advogado, né? E justamente nisso, né? Não seria uma característica de desumanização que as IAs estão trazendo? Não, por causa que é que nem o sistema que eu falei das revoluções, né? Elas vieram todas para melhorar. Pois é, mas ao invés de, nesse exemplo que tu disseste, pelo fato das tecnologias estarem disponíveis 24 horas por dia, nos parece que nós, enquanto revisores, né, os humanos, também temos que estar disponíveis 24 horas por dia, porque o nosso cliente sabe, seja ele privado ou público, que, não, é só protocolar lá, não tem que esperar. Então, parece que nós, humanos, temos que acompanhar o ritmo das IAs, sob pena de nós sermos taxados de obsoletos, em detrimento da máquina. Então, mas a IA, ela veio com um facilitador disso, né? Então, você tem uma automação. Vou te dar um exemplo, por exemplo, dentro da advocacia de atendimento, né? Acho que o grande calcanhar de Aquiles de todo advogado, né, que os clientes nos ouçam, é o WhatsApp, né? Eu falo assim, tem sim. cliente que adora sábado à tarde, né, domingo à noite, né, mandar mensagem para querer saber de processo, tirar informação e dúvida, né? E tem aquele cliente que só te manda assim, boa noite. Isso. Fica quieto. E no outro dia, diz, por que tu não respondeu? Exatamente. Eu acho que ele vê que você está online ali, ele faz, cutuca, né? Então, por exemplo, com a automação, por exemplo, do WhatsApp, em que você coloca uma inteligência artificial para responder, pô, uma maravilha. Mudou a vida do escritório depois da automação que teve com a inteligência artificial. Então, consigo atender aquele cliente de madrugada, né? A automação atende ele, né? Então, assim, em virtude desse mundo ser muito imediatista, né, que veio com essa história da revolução tecnológica, né, que querem resposta a qualquer momento, então a IA vem ajudar nisso, porque daí ela trabalha 24 horas. E nós não precisamos mais trabalhar nesses 24 horas. Aí de manhã cedo eu tenho o relatório de todo mundo que entrou em contato comigo. Ele já conseguiu filtrar todas as informações que os clientes
estavam solicitando, e aí eu consigo fazer um atendimento dentro do horário comercial. Então você vê assim, é automação, mas você tem que saber utilizar essa automação ao seu favor, né? Eu vejo hoje que, assim, o tempo que me sobrou com a automação da inteligência artificial é muito maior do que antes, quando eu não tinha automação, né? Então, hoje eu tenho uma liberdade, né? Eu acho que é uma das maiores liberdades, por exemplo, da área tecnológica para advocacia, é a gente poder advogar de qualquer lugar do mundo, né? Verdade, muitos advogados não têm escritório. São o próprio escritório. Né? Eu andei viajando e fazendo audiência, protocolando, e não parei por causa disso, né? Sentava lá no hotel, computadorzinho, com o celular, e aí eu ficava pensando, falava assim, que maravilha, né? Nós que trabalhávamos na área de licitação, então, eu percorria o estado de Santa Catarina inteiro, tinha que viajar, ir até o município, ficar em hotel, né? Protocolar naquele horário. Meu pai amado, hoje eu consigo fazer isso tudo dentro do município onde eu moro, né? De forma efetiva, quer dizer assim, se trouxe maior liberdade, nossa, olha o tamanho da liberdade, né? Muito maior, né? Muito maior. Eu vejo que, especialmente no que se refere a compras públicas, né, eu vejo que a automação plena me parece mais factível justamente na fase externa da licitação. Justamente pelo pressuposto legal do julgamento objetivo. Então, me parece muito simples parametrizar o sistema de licitação, seja ele qual for, parametrizar o sistema para, no momento que os fornecedores colocarem sua proposta e esse sistema provavelmente esteja interligado com outros bancos de dados, já saber se o fornecedor é inidôneo, saber se o fornecedor de fato é ME ou EPP, saber se ele não está em grupo econômico, ver se a proposta dele de fato conversa com as características do edital, e com isso já tendo a proposta ali, já tendo até onde se pode chegar, já tem um julgamento meio que instantâneo e já tem um vencedor. Eu enxergo que a fase externa da licitação tende a ser muito mais automatizada com o uso dessas ferramentas, até porque, pelo que a gente tem de exemplos hoje práticos, toda a fase recursal e de impugnações, e especialmente as palestras que aconteceram aqui no Congresso, deixaram isso muito claro, que as falhas dentro do processo de licitação decorrem de erros humanos, de preciosismo humano, de direcionamento, de não julgar uma proposta como deveria julgar, de considerar um documento como não deveria considerar, ou vice-versa. Então, se nós chegarmos a esse nível de automação, me parece que a fase externa licitatória que seria o grande exemplo de eficiência em licitações pelos DOEA. Daí, até utilizando algo que foi muito comentado no Congresso, que foi a tabela de temporalidade dos prazos licitatórios, de quanto tempo leva um órgão público para concluir um pregão, uma concorrência, e chegamos a períodos absurdos. Esse período, na minha visão, se nós chegarmos nessa automação ótima, acaba sendo utilizado para isso. Tu acaba em um dia encerrando uma fase de disputa. A lei vai poder ser efetiva, né? E aí também cai por terra naquilo que eles dizem dos prazos de aberturas, né? Quando você fala assim, 15 dias, né? Mas vai começar a poder ser realmente efetivo isso, né? Eu acho que todo o processo em si vai ser afetado por isso, e eu vejo um resultado, assim, belíssimo, né? Nós vamos conseguir ter realmente uma estrutura funcional, que realmente funciona dentro da administração pública com a automação da IA, né? Que vai acabar com a questão do fator humano, que eu acho que, assim, ó, em sua grande maioria, né, é por falta de conhecimento, né? Você vê, assim, a grande dificuldade que tem nós, que somos especialistas na área, né, pelo inúmera legislação que a área de licitação tem, né? Eu chego a supor que o nosso campo de atuação é o que mais tem legislação, e com a nova lei ela aumentou isso, com a quantidade de regulamentos que nós temos. Potencialmente, nós temos, no mínimo, um regulamento por município e um regulamento por Câmara de Vereadores, sem falar órgãos federais e estaduais, né? Não sei quantos municípios nós temos aí. Mais de 5 mil no país. Mais de 5 mil? Então, olha o cálculo, assim, é absurdo o tamanho do conhecimento, né?
E aí você pedir para, muitas vezes, os servidores que estão ali, né, não têm formação na área, né? No máximo ali fazem cursos Esporadicamente, quando esporadicamente, se quando liberam. a lei ela é dinâmica, que nem você falou ali no início, né? Ela é extremamente dinâmica. Se a gente não tiver toda hora lendo, se informando, relendo, a gente vai se perder no meio de uma licitação, de uma decisão nova que apareceu. Então, assim, com a automatização, olha que interessante, aquele município pequenininho vai conseguir ter a informação direta de qualquer alteração ou de qualquer novo regulamento com a automação. E não só isso, né? Colocar isso em prática, né? E terias algum receio em relação à regulamentação do uso de IAs? Ou tu acha que é um caminho natural? Eu acho que é um caminho natural. Eu acho que é um caminho natural de ter a regulamentação, mas o problema é que a tecnologia ela é mundial, né? Então, o ChatGPT pode regulamentar, o Copilot pode regulamentar, o Gemini, mas é a IA chinesa. Sempre vai ter uma e nova a IA surgindo. indiana, e a IA russa, né? Assim, é impossível, né? É tentar enxugar gelo para mim, né? Eu acho válido quando a gente pensa em, por exemplo, em assuntos críticos, né? Por exemplo, na pornografia, em tráfico sexual, em assuntos assim... crimes propriamente ditos, crimes né? propriamente ditos, né? Mas eu acho que isso aí não tem jeito, né? A gente já viu que com a internet a gente não consegue, né? Se tenta se criar um filtro, eles criam um outro caminho para você poder ter acesso, né? Então, a regulação é muito mais dentro de casa e dentro nós, como sociedade, de conseguir compelir esses programas e essas IAs e esses pensamentos do que a gente ficar regulamentando, né? Eu acho que regulamento e lei a gente já tem bastante para punir. Não se precisa criar nada novo. O que a gente tem aí é possível de punição, porque não se pune as máquinas, se pune as pessoas. Maravilha. Lembrando, então, desse compromisso, eu agradeço, Rafael, a nossa conversa. Esse tema realmente ele é instigante, é um tema dinâmico e é um tema extremamente novo. Eu corro o risco de, nesse podcast, nossas informações estarem desatualizadas daqui a dias, porque justamente é um tema que ele avança numa velocidade exponencial que nós ainda estamos tentando entender. Obrigado, Rafael, por ter compartilhado conosco sua experiência nessa área. Obrigado, doutor Luiz. Eu que agradeço, né, mais uma oportunidade de estar aqui, de estar no Congresso de Licitações, né, que é um evento maravilhoso, né, a OAB de Santa Catarina por ajudar a promover esse evento, e eu acho que é isso, né, o futuro é agora, temos que estar à frente da tecnologia para que ela não nos ultrapasse. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Obrigado, meu amigo. E vocês que estão nos acompanhando aqui nesse vídeo, se gostaram, curtam o vídeo, comentem. Vocês já usam o IA no dia a dia? É fácil, é difícil, podemos usar mais? Compartilhe esse material com quem vocês acham interessante e não se esqueçam de se inscrever no canal da OAB de Santa Catarina para que a gente possa continuar fomentando, criando conteúdos que realmente transformem as compras públicas e ajudem a advocacia em geral. Até a próxima. Valeu!